Ok. 6 horas e 20 minutos. Eu quero começar perguntando aqui. Eu quero começar perguntando o seguinte. Mais fácil ir para frente. Como você foi beneficiado pelos vídeos que eu fiz? Coisa bem rápida. Qual o vídeo que você mais gostou? Qual que você indicou? Qual que mudou sua vida? Tá? Então, aqui dá para ter uma ideia. Então, eu queria que vocês me falassem isso, por favor. Tá? São Lourenço da Serra Angélica. Sumaia, estão brigando aqui quem foi o número 1. Todos são número 1, entendeu? Para mim não tem nenhum número 2. Bom. Silvio Manuel, boa noite, professor. Sou esposa do Michel, estou acompanhando seu trabalho. Obrigado, vou fazer um curso com você no próximo ano. Seja muito bem-vinda. Trabalho já com massagem relaxante, a reflexologia vai me ajudar, com certeza. Então, gente, vamos então, eu gostaria que vocês participassem falando a respeito disso. E aí eu quero dizer que tem uma galera aqui comigo também, que embora é uma coisa online, estou com assistência aqui, vocês podem participar também, tá? Junto comigo aqui. Então eu vou fazer um breve resumo aqui dos vídeos, né? Então eu falei para vocês a respeito de 18 de janeiro de 2016. Então, o que aconteceu nesse dia? Esse dia foi um dia e tanto aqui, entendeu? 18 de janeiro de 2016. Eu lancei meu primeiro vídeo com objetivos de explicar a reflexologia e dar dicas para vocês. O primeiro vídeo, né, que eu lancei falava sobre Vença o Medo, de 2016. Esse primeiro vídeo, para vocês terem uma ideia, teve 2.648 visualizações. Eu tinha um alvo quando eu comecei a fazer esses vídeos, que eu falei, puxa vida, se eu conseguir chegar num total de 50 mil visualizações, e eu não tinha nenhum assinante, né? Não tinha nenhum inscrito. Aí eu comecei a falar, por favor, assina aí, vai, por favor, assina. Aí eles falaram, sempre que você gravar um vídeo, você fala assim, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu joinha aqui embaixo. E aí com a mão esquerda, porque na hora aparece o joinha aqui embaixo, entendeu? Aí eu fazia com a mão direita, o joinha não estava lá da direita, estava lá da esquerda. E se inscreva no meu canal. Bem, em 10 meses, passamos de 50 mil visualizações. Para vocês terem uma ideia, em menos de... Eu estou agora, faltando um mês e meio ainda, com mais de 54 mil visualizações total. E já estou chegando a 1.100 inscritos. Entendeu? Eu também fiquei assim impressionado, entendeu? Eu esperava bem menos. E depois também você vai pesquisando, conversando com as pessoas, né? Assim como uma médica falou para mim um dia que para você ter uma agenda cheia, demora 8 anos para você ser conhecido e ter a sua agenda cheia. Você precisa de 8 anos de trabalho, de boca a boca, indicando quem vai ser os seus clientes. E YouTuber, para você começar a ser conhecido, os pessoal te dão uns milzinhos de visualização, você teria que demorar 2 anos. Essa é a média. Então, 2 anos para começar a ter resultado dos vídeos. Não é? Porque hoje, eu até estava vendo no programa de televisão, que o YouTube hoje é a melhor forma de propaganda. Então, quer fazer o seu trabalho, então grave um vídeo, coloca o seu trabalho
e começa a espalhar para todos os seus amigos, né? Para eles verem o teu trabalho também, na gravação que você fez. E eu, fazendo isso aí, olha, eu estou impressionado, né? O retorno que eu tenho recebido é muito grande. Então, eu sou um dos menores youtubers que tem, tá? Talvez seja o último ou penúltimo na escala de Richter do YouTube, né? E algumas pessoas falam que eu sou famoso. Ah, entendeu? Não tem fama, tem conhecimento, né? Entendeu? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui a mais. A dose do trabalho, quem está? Monique, um game betone aqui. Cátia e Guilherme, todos são de muita ajuda, mas o da dor nas costas eu uso muito. Que legal. Ana Maria Reis, eu gostei de todos, mas os deixe de ser galinha. Eu deixar de ser galinha? Ou você gostou mais do deixe de ser galinha? Ana, vou te puxar a tua orelha. Sumaia, eu uso muito o do medo. É o que eu uso pessoalmente. Que legal. Angélica, fiz o curso base com o professor Marcel e as meninas. Foi ótimo. Conheci o trabalho de reflexologia na Educar. Estou aprendendo muito. Tem algum vídeo que vocês gostaram aqui? Mais assim? Como controlar a raiva? Como controlar a raiva? Deixe de ser bonzinho. Deixe de ser bonzinho. Ambos, mas aquele da CBC. Sim. Recupere sua autoestima, criando vergonha na tua cara. Muito bem. Eu gosto bastante. Marisa, tá? Eu usava nos clientes também. Gente, a ideia é usar e mudar, né? Então, quando nós comemos uma comida, a ideia não é essa comida sair do jeito que entrou, mas ela fazer parte da gente e da nossa nutrição, né? Então, eu fico contente, né, que todos os vídeos teve um objetivo e tem esse objetivo, né? Então, embora os temas sejam meio diferentes ou meio polêmicos até, mas são maneiras que todo mundo vê as coisas, é a maneira como que eu vejo as coisas também, né? Então, uma coisa que eu não concordo é você sair de uma zona confortável. Eu não acho legal isso. E, de repente, eu tive a oportunidade para expor o meu ponto de vista, né? Porque eu entendo assim, se você conseguiu chegar numa zona de conforto, num lugar onde você se sente realmente confortável naquela situação, fica lá. Não é para sair. Agora, quando você tiver uma situação mais confortável que aquela, uma possibilidade de ter um conforto maior do que aquele que você tem, aí você sai desse conforto e vai para o outro conforto. E fica lá até aparecer um outro conforto maior. E esse conforto, ele vai vir, né? Hoje você tem condições de ter conforto com um carro X. Amanhã, o carro X mais 1. Depois, do ano que vem, o X mais 3, né? E assim por dentro. Então, você tem, né? E isso não é errado em si. Agora, se você ficar constantemente saindo da sua zona de conforto, né? E cada vez que você chega numa situação confortável, não posso ficar aqui, não posso ficar aqui. Eu tenho que ir para mais. Eu tenho que ir para mais. Você nunca vai se sentir confortável de estar onde você está. E isso gera estresse. Isso gera muito estresse, né? Então, por isso que eu falei, não, nós precisamos ficar na zona de conforto, sim. Agora, o que a confusão, então? A confusão, ela está no seguinte, ficar na zona de comodismo. Então, em termos simples, é o seguinte, zona de conforto. Você está naquela poltrona que você comprou, que é super gostosa, e você senta lá para conversar, para aproveitar aquela poltrona que você comprou. Isso, para mim, é zona de conforto. O que é zona de comodismo? Você está sentado numa cadeira com um prego te furando. E você sentou lá, e se você se mexe, dói.
Então você fica parado, está confortável? Não, você não está confortável. Você está acomodado ali, né? Então você não pode se mexer. Se você mexer, você dói. Então isso é como aí tem que sair. O problema é que tem pessoas que estão sentadas nesse prego e não saem, porque elas querem que os outros tenham dó delas. E quando os outros têm dó delas, elas continuam sem fazer nada e recebendo tudo dos outros. É o princípio de pedir esmola, né? Quanto mais dó a pessoa inspirar em você, mais você vai querer doar alguma coisa assim, né? Então tem algumas pessoas que dizem que o objetivo delas é inspirar dó. Mas infelizmente eu quero dizer uma coisa para você que talvez está assistindo e vendo essa questão do dó, eu quero colocar a seguinte colocação, tá? Quem vive de dó não é feliz. Está sempre infeliz. Porque quando você chega na tua essência, você vai falar, será que as pessoas me amam ou têm dó de mim? E aí, quando você descobrir que tem dó de você, que você não é amado, aí a coisa degringou, né? Então, é por isso que eu chamo muita atenção dessa questão, né? Então, não saia da zona de conforto. Busque a tua zona de conforto. Permaneça nela até você ter um outro lugar melhor para ir, né? Muito bem, parabéns. Vamos a alguns comentários aqui. O Michel, vaca e galinha. Tati, a gente gosta de todos. Eliane, parabéns. Reflexologia São José dos Campos. Reflexologia São José, coloca seu nome também, entendeu? Aí sim eu leio seu nome. Só está Reflexologia São José para mim. São maravilhosos, você é expert no que fala. Mas o último da gratidão é top. Legal. Me lembrei demais do que disse no Linguagem dos Pés sobre isso. Só não vai virar youtuber se largar a gente. Não vou largar você. Inclusive, eu vou os próximos vídeos, né, que gravei, inclusive, um vem falando a respeito da tal liberdade, que é uma liberdade que todo mundo quer e depois que tem se arrepende muito. E eu estou lançando um blog explicando todos os motivos de ter liberdade, mas não da liberdade que exige perdão. E o outro vídeo eu vou explicar sobre quando você fala assim, vai para os quintos dos infernos. Então, inclusive vai ter esse tema, né? Vai para os quintos dos infernos, o próximo vídeo que eu vou falar também a respeito para vocês depois. Tá? Então aguardem os próximos sobre liberdade, depois um que fala sobre os quintos dos infernos. Carol, o vídeo que o senhor fala de reflexologia de trabalhadores na coluna com pontos de tensão, fantástico, né? Realmente funciona. Por reflexologia São José, vai, entendeu? Levar um puxão de orelha. Coloca teu marido na linha, quero falar com ele depois, né? É a Karen. É a Karen. É a Karen? É a Karen, a reflexologia São José. Pelo amor de Deus, você não tem condimento uma coisa dessa, né? A Karen é nossa parceira, amo de paixão. Mas tudo bem. Então, depois eu vejo mais algumas perguntas aqui, né? Então, quando eu comecei a fazer esses vídeos, né, fazer uma recapitulação breve do que aconteceu, né? Tinha um conceito, né, de que se eu ficar ensinando você a tirar dor nas costas, você não vai vir no meu consultório para mim tirar dor nas costas. Se eu ensinar você como você ter um relacionamento melhor com a tua família, você não vai vir no meu consultório para eu te ajudar a ter um relacionamento melhor com a tua família. Então, na realidade, esse medo que a gente tem, como terapeuta, como profissional, é um medo muito egoísta. É muito egoísta, né? Eu me lembro da história de um sábio chinês, né? Porque existe o capitalismo, que ele ensina o pulo do gato, né? E existe a linha oriental, que ensina compartilhar. Então,
eu vou contar para vocês a história do pulo do gato. Porque todo mundo fala assim, pô, não vou contar meu pulo do gato, senão você, né? Então, de onde veio essa história? O que significa o pulo do gato? A história do pulo do gato significa o seguinte, né? Que uma vez uma onça chegou para um gato e falou assim, olha, eu admiro muito você. Eu sou sua fã. Eu admiro quando você pula para frente, quando você pula para o lado. Será que você pode me ensinar tudo que você sabe? Aí o gato, lógico, né? E o gato ensinou a onça a pular para frente, o gato ensinou a onça a pular para o lado, ensinou a onça a pular para o outro lado, né? Aí você me ensinou tudo que você sabe? Contou a história. E aí o gato falou, eu ensinei. Então a onça deu um bote em cima do gato, cobrindo os dois lados e a frente. Nisso o gato pula para trás. E se salva. E a onça falou, você não ensinou esse pulo para trás. Aí o gato falou, se eu te ensinasse, eu estaria na sua barriga agora. E por causa dessa fábula, né, muitas pessoas se negam a ensinar tudo que sabe. Porque se ensinar tudo que sabe, você vai pegar e usar isso tudo contra mim. Então, nós crescemos com essa ideia, né, de que nós devemos guardar segredos, que a nossa especialidade, ela é única e exclusiva, né? E aí o que acontece? Você, se você quiser, vai no meu consultório e eu vou te ajudar lá, né? Agora, você vive num mundo capitalista, você vive num mundo onde as pessoas, elas estão vivendo essa realidade. E quando isso acontece, você acaba sendo influenciado. É como se existisse um ar nesse mundo e nós acabamos respirando esse ar. E esse é o problema, né? Agora, olha que coisa interessante. Como que é a filosofia oriental? Então, conta-se que num passado distante, né, um sábio, ele ensinou tudo que ele podia para o discípulo dele. E esse sábio, ele foi prometido uma recompensa divina para ele. Então, ele era só cumprir a missão dele, que era ajudar as pessoas e espalhar a sabedoria dele. Mas o que aconteceu? Ele escolheu um discípulo e ficou anos treinando aquele discípulo, anos. Ensinou todo o conhecimento dele de zoologia, de botânica, de comportamento humano, o que vocês podem imaginar, matemática, física, todo o conhecimento ele passou para aquele discípulo. E depois ele ouve uma notícia de que aquele discípulo, ele estava em frente, nos portões de uma cidade chamada Sodoma, que era vizinha de uma cidade chamada Gomorra. E como que ele tinha muito conhecimento, que esse sábio passou para ele, né? Ele ficou lá, né, nas portas dessa cidade. E aí o sábio soube disso. Olha, o seu discípulo está lá, né, nos portões de Sodoma, e ele não sai de lá. Aí o sábio falou, mas essa cidade vai ser destruída, ele não pode ficar lá. E o que ele fez? O sábio correu para lá. Quando ele chegou na cidade, ele viu o discípulo lá, parado no portão da cidade. Eu falei, mas o que você está fazendo aqui, rapaz? Você não sabe que essa cidade vai ser destruída? E se você estiver dentro dela, você também vai ser destruído? E aí, o discípulo fala, é por isso que eu estou aqui. Porque eu não sei se eu entro ou se eu não entro. Eu não sei se eu morro por uma intervenção divina ou se não. Mas por que você está com essa dúvida e você está pensando em suicídio? Ele respondeu, porque hoje eu tenho muito conhecimento, mas eu não sei como pôr em prática. É como se eu ensinasse todos os pontos na reflexologia para você, mas não ensinasse como usar eles. Era essa a situação do discípulo. Eu sei todos os pontos, mas eu não sei como tratar uma dor de cabeça. Porque se vocês viram no meu vídeo, são vários pontos que a gente usa para tratar alguma coisa. Essa era a situação do discípulo. E o sábio falou, e agora? Conto o meu pulo do gato ou não conto? Mas ele era ocidental. E ele falou, quer saber de uma coisa? Esperei tanto por essa recompensa, não tive
Então eu vou contar tudo como você deve agir nos vários campos de conhecimento. E aí passou mais um tempo ensinando toda a sabedoria, que sabedoria que quer é o conhecimento posto em prática. E quando ele fez isso, ele falou, agora você tem a sabedoria. Nesse momento, conta a história, que abriu-se as comportas dos céus e finalmente aquele sábio recebeu a tão esperada recompensa divina. Então vejam só, enquanto um está preocupado em salvar só a sua vida, segurando o pulo do gato, o outro está dando tudo e recebendo a recompensa divina. Aí eu pergunto para vocês aí que estão me ouvindo e para vocês aqui, o que é melhor? Pensar só em salvar a sua vida ou ter uma recompensa divina na vida toda? E foi o que eu fiz. Então eu comecei a ensinar reflexologia, comecei a ensinar várias coisas, né? Os meus alunos sabiam todas as coisas que eu sei, eu ensino aqui, eu passo para os meus alunos. Mas as pessoas que não são meus alunos não têm acesso. E às vezes a pessoa não quer ser um reflexoterapeuta, mas ele quer usar numa emergência na casa dele, entendeu? Às vezes a pessoa não quer mudar a profissão, ela tem uma empresa que é muito boa, né? Tá bem estruturado, mas será que ela não pode aprender reflexologia? Será que ela não pode aprender numa emergência como vai agir? Então aí eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou ensinar. E as recompensas divinas já estão chegando há um bom tempo. E agora com os vídeos, mais ainda. Né? Porque mais pessoas estão vindo. As pessoas, elas sentem uma certa confiança, uma certa credulidade na maneira como a gente fala, e fala, essa pessoa vai me ajudar. E eu vou atrás dessa pessoa. Ou porque eu li um assunto que ela falou que realmente eu me identifiquei, ou porque a maneira como explicou o assunto realmente é aquilo que acontece. Né? Vamos ver aqui os e-mails aqui. A Natalícia, que parabéns, você é nossa inspiração. Deus te abençoe. Obrigado, Natalícia. Eu também amo vocês, né? A Karen, que já sei que é para vocês vão ajudar. E o Rei, tá? Aí que já ouvi. E o Rei? Deve ser o Reinaldo, né? Anaísa, parabéns pelo bate-papo. Até amanhã, gosto dos vídeos sobre o medo. É o primeiro vídeo. Então, vejam só, né? Então, não tenham medo de ensinar aquilo que vocês sabem. Ensinem para os seus clientes, ensinem para os seus familiares as coisas que funcionam. Não precisa cobrar para isso, né? É como uma ouvinte, aquela, não é... uma telespectadora, porque está me vendo na televisão, não é telespectadora, é computo espectador, então, não é assim, né? Então é você, né? Então, né? Exatamente como ela disse, né? Você vai ser um youtuber se você não largar a gente. Eu não vou largar. Eu quero até abrir uma coisa aqui. Se você tem uma dúvida de falar sobre certo assunto, manda uma mensagem para mim. Né? Vai lá nos vídeos mesmo para atender o comentário. Olha, Osni, eu gostaria que você me falasse hoje como que eu devo agir com os meus 2 filhos que ficam brigando sempre. Eu não falei nada sobre isso. Mas se você perguntar, eu vou responder. Mas como ninguém pergunta, eu não vou ensinar. Ou talvez você quisesse saber, né? Como que eu posso, né? Tirar a impressão da minha mãe que eu sou protegida pelos meus pais. E a gente fica discutindo e brigando, e ela sempre fala que eles gostam mais de mim do que dela. Então, como que eu posso ajudar essa minha irmã? Pergunta, eu respondo, mas como ninguém pergunta, a gente não responde. Então, são ideias, sabe? Ou como que eu posso, de repente, ser ajudado com diminuir minha ansiedade? Como que é a reflexão para me ajudar a diminuir a ansiedade? Enfim, tem tanta coisa, né? E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou extremamente limitado.
Tem dias que eu levanto assim, estou inspirado. Aí eu gravo 2, 3 vídeos. E tem dias que também falam, vamos falar sobre o que hoje? Não sei sobre o que eu vou falar hoje. Né? Agora, se vocês falar das necessidades de vocês, fica muito mais fácil. Agora eu vou contar outro segredo para você. Presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Né? O teu problema não é problema seu. O teu problema, às vezes, é um problema de muita gente. E sabe o que é melhor que isso? O melhor que isso é que a solução do teu problema vai ser a solução do problema de muita gente. E isso que é o legal. Né? Então, de repente, você tem um problema pessoal, familiar, profissional, e a dica que eu vou te dar, ela vai poder ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema. Você vê, várias pessoas gostaram do vídeo do medo, né? Descobriram que o medo é mentiroso, né? Que o medo, ele deve ser enfrentado. A fraqueza você tem que fugir, mas o medo você tem que enfrentar. E quando você descobre a verdade, acaba totalmente o medo. Né? Então, por isso que é importante. Agora, esse vídeo eu fiz porque no ano passado, em janeiro de 2016, o pessoal estava com medo da crise política no Brasil, que era uma coisa de louco. Ninguém estava comprando, todo mundo pensando que ia ser mandado embora, como que seria o ano de 2016, não sei se você estaria empregado ou não, mas a verdade é que você está vivo até agora, por isso está assistindo esse vídeo. E do seu lado, tem as mesmas pessoas que estiveram lá. Né? Houve algumas perdas, lógico, eu perdi minha mãe esse ano. Né? Meus filhos perderam as 2 avós esse ano. Né? Então, houve perdas, né? Mas a maioria está com a gente. Então, aquele medo que a gente não ia chegar no final do ano, tudo mentira. Chegamos no final do ano. Né? Então, ou seja, sofremos o ano inteiro pensando que não ia chegar no final do ano. Chegamos no final do ano, e agora? Sofremos à toa. O ano inteiro sofremos à toa. Então, não deu para entender? Então, por causa disso, né? Então, esse vídeo eu fiz logo no começo do ano para isso. Né? Agora, o que eu vou fazer? Como vencer o medo em 2017? Vai ser o mesmo vídeo, só vou mudar o ano. Porque o medo é o mesmo. A preocupação é a mesma, entendeu? Então, né, por isso que eu estou falando, é necessário você realmente agradecer, né, o fato de estar aqui. Vamos ver aqui. Márcia Jung, de Curitiba. Olha, você está me devendo a visita, hein? Você e o Charles, hein? Estou de olho em vocês. Carol Maier, recompensa divina. Mariana Porto, gostou de depressão, da ansiedade, vícios. A Pietra mandou um monte de coisinha bonitinha para mim. Tá? A Sumaia já quer me explorar, entendeu? Perguntou sobre psoríase, entendeu? Então, coloquem as perguntas depois aqui no comentário desse vídeo, né? Porque muitas pessoas falavam para mim, mas eu vou ter compromisso, eu tenho que ir embora, ou não vou poder assistir e tal. Então, automaticamente, todo vídeo ao vivo, ele é gravado. Então, o YouTube grava automaticamente. Então, quando eu finalizar aqui, ele já vai estar impresso todo o vídeo no YouTube. Né? Então, eu quero chamar a atenção de vocês exatamente para isso, né? Dá uma recapitulada nos vídeos. Dá uma recapitulada. Porque o momento que você estava passando do medo é outro hoje. Então, talvez, você fala, puxa vida, eu usei, apliquei, gostei muito e me ajudou muito. Aí, quando você vai ver o outro vídeo de criar vergonha na cara, aí você fala, cara, esse é o meu momento. É disso que eu estou precisando agora. Só que como o seu medo era maior do que criar vergonha na cara, então você não notava essa necessidade de vergonha na cara, era só o medo. Agora, como você já resolveu aquele problema, pronto, aparece outro. É a mesma coisa de artrítico. Artrítico é quem tem doenças articulares. Entendeu? Tá doendo aqui.
Ah, a dor foi para cá. Agora está doendo aqui. Ó, agora a dor está aqui. Então, emocionalmente, a mesma coisa. Eu estou com medo. Agora preciso criar vergonha na cara. Preciso deixar de ser galinha. Né? Ah, eu preciso parar de ser uma vaca. Entendeu? Então, ou seja, e esses momentos, eles variam. E você, como que não era o seu momento aquela vez, né? Então, você viu, assistiu, ah, bonitinho, legal, e deu até um joinha lá. Entendeu? Mas, não era o seu momento. E, de repente, você está com um cliente, e o problema do cliente é exatamente esse, né? A pessoa impede o progresso dos outros porque faz tudo pelos outros. E não deixa os outros aprender a fazer também. Eles não crescem. Então, deixa de ser galinha. Então, é necessário, sabe, você usar essas ferramentas. Porque essas verdades, gente, elas não mudam. Não é que eu estou falando uma coisa agora e depois vou mudar de assunto. Não. Essa verdade da galinha é uma verdade absoluta. A verdade do conforto é verdade absoluta. A verdade da vaca é uma verdade absoluta. A verdade de você criar uma vergonha na cara é uma verdade absoluta. Né? Então, é necessário isso. Vamos ver aqui um pouquinho aqui. Karen, boa ideia. Como ajudar um viciado em drogas e álcool? O mal da sociedade atual. É um bom tema. Eu tenho umas dicas para dar também para vocês, tá? Ana Maria, você é demais. O medo é o mesmo. É verdade, não muda não. Tuane Moraes de Freitas, poderia falar sobre baixa autoestima e rejeição. Então, Tony, eu já tenho 2 vídeos que falam sobre autoestima baixa, que é criar vergonha na cara, e sobre rejeição e culpa. Então, se você juntar por que é difícil perdoar, ligado aos pais, culpa e sentimento de rejeição, são 3 vídeos que falam exatamente sobre esse assunto aqui. E olha que legal, você tocou nesse assunto agora porque está acontecendo alguma coisa, ou com você, ou com quem você conhece. Então, já tem uns vídeos que ajudam a responder essas perguntas. Mas continue escrevendo assim. E, gente, essas perguntas aqui que está aqui, né, depois nós vamos poder considerar com mais detalhes aqui, tá bom? Quem sabe em breve nós nos veremos, Márcia. Eu estou só no aguardo aqui. Muito bem, parabéns. Então, nessa primeira parte, eu queria dar uma recapitulada, né, nas coisas, naquilo que já aconteceu, né? E agora eu quero dar dicas sobre as férias. Ninguém vê a hora que chega as férias. Mas chega uma hora das férias que ninguém vê a hora que acaba as férias. Entendeu? Kelly, meu amorzinho, me pega aquele artigo que está lá no meio, por favor. Não, lá atrás. Isso. Sobre doenças que eu vou considerar como pessoal aqui. Quem não vê a hora que chega as férias? Obrigado. Quem não vê a hora que chega as férias? As crianças. E quem não vê a hora que acaba as férias? Os pais das crianças. Entendeu? Então, nem tudo é paraíso para todo mundo. Entendeu? Enquanto uns vivem no paraíso, outros estão na tribulação. Entendeu? É que nem casamento, é igualzinho. Né? Casamento é igualzinho. Hora paraíso e hora tribulação. Hora paraíso e hora tribulação. E férias é uma coisa assim. Agora, se você puder, além de vencer o problema infantil das férias, vencer o seu próprio problema, vai ajudar bastante. Então, como são as férias e o comportamento humano? Então, as férias são assim. Primeiro, você sai de férias. Na primeira semana, é uma semana para você esquecer os seus problemas. Tá? Você conseguir se desligar. Você não desliga em menos de uma semana. O cérebro, ele não faz isso. Ele demora uma semana para desligar. Você ainda está com o seu celular, você ainda está com o seu tablet, você ainda está com o seu notebook, nas férias, ligando, conversando, falando, e se desligando. Então, é muito comum falar, gente, nós estamos de férias, desliga esse telefone, não é para ficar atendendo. Isso é muito comum. Entendeu?
Então, mas é uma semana. Na segunda semana que você desligou, aí você começa a perceber que você está de férias e agora você pode usufruir aqui. Então, você pode passear, você pode acordar mais tarde, né? Tem muita gente que não sabe aproveitar as férias, principalmente adolescentes, né? O que eles fazem? Eles ficam acordados até de madrugada, né? E quando chega às 7 horas da manhã, volta para casa, para ficar dormindo até 2 horas da tarde, já perdeu o dia todo. Perdeu tudo. Não? Por isso que ele fala que às vezes adolescente tem cabeça de jirico, né? Porque nós temos experiência, porque nós fomos esses jiricos, entendeu? E nós achamos que aquilo era aproveitar a vida. E realmente, né? Aproveitar a vida enquanto está vivo, né? E não desperdiçar, né, o nosso próprio relógio. Então, a segunda coisa que você faz, então é o seguinte, na segunda semana você começa a usufruir das férias. Você vai passear, você vai comer, você vai usufruir das férias. Na terceira semana, no começo da terceira semana, já começa a dar vontade de voltar para casa. E quando chega no final da terceira semana, você quer voltar para casa. Porque o corpo não está acostumado àquela nova rotina. E 15 dias sem fazer nada de trabalho, cansa. Não cansa. Então você precisa se sentir útil de novo. Você precisa ter aquela rotina que você está acostumado. Então é hora de voltar para casa. E o último dia de semana, a última semana das férias, que seria um mês, você tem que estar na tua casa, se preparando, voltando à tua rotina, para depois, quando acabar as férias, você engatar no trabalho. Mas as pessoas não fazem isso, né? Elas querem aproveitar até o último dia, e depois, para voltar à rotina, é um pedereco, como dizia minha mãe. Bem, se você obedecer o teu corpo, você vai sofrer muito mais as férias se fizer isso. Porém, para que durante esse período de férias seja um período muito gratificante, então você precisa primeiro de um bom orçamento, né? Para saber que você pode garantir até chegar o último dia das suas férias sem ficar nervoso, ansioso ou preocupado. E como é se preparar, né, para esse orçamento? Tem pessoas que só ficam dependendo do 13º e do salário das férias para usufruir tudo e queimar tudo. Você pode juntar durante o ano, né, para ter umas férias diferentes, umas férias melhores. Não é nossa necessidade. E como deve ser feita essa preparação, né? Normalmente é com um mês de antecedência. É quando você começa a arrumar sua mala. Gente, começar a arrumar mala com um mês de antecedência Porque quando você coloca o seu maiô lá dentro, não é uma peça de roupa que você está colocando lá dentro. Você está pensando onde você vai com aquele maiô. Que praia que você vai, como que vai ser. Então você já começa a sentir o gosto das férias antes dela chegar. Aí você vai pegar a sua blusinha, estou falando para a mulherada, claro, né? Aí você pega a sua blusinha e você fala, essa aqui eu vou usar à noite, quando nós vamos jantar naquele lugar. E bota lá a blusinha. Eu preciso comprar uma sandália, sempre tem que comprar sandália. Eu preciso comprar uma sandália, que é para combinar com essa blusinha que eu vou levar. Cara, você tem um mês para comprar sandália. Então, você já vai curtindo isso, entendeu? E já vai arrumando isso tudo, né? E cada dia você vai colocando uma coisa nova, sua, das crianças, e vai preparando e já sentindo isso. Deixando as crianças também guardar as coisinhas que vão levar. Olha, imagina, olha, você vai usar essa pazinha aqui na areia. Lembra como a gente brincou, como foi gostoso? Então, vamos colocar aqui para nós chegar lá e brincar. Então, você já vai começando a viver a emoção. Sentir a emoção antes da emoção chegar.
Então você vai se alimentando com isso, se alimentando com isso. Quando chega no dia que ele vai pegar aquela pazinha e vai brincar na areia, como vai estar a felicidade dele? Transbordante. E é isso que a gente quer. Então, essa preparação antecipada, né, com sentimento, né? Aí o homem vai arrumar o carro, vai fazer uma revisão do carro, vai dar uma olhada como que tá todas as coisas, vai se preparar, né? De repente vai viajar de avião, já olha que carro que vai alugar depois quando chegar lá, e vai se preparando, vai curtindo aquilo, né? Tá? Então, é muito importante você tirar as férias antes das férias chegar. Na mente, no coração, né? Então, isso é muito legal, tá? Então, olha, você já vai sabendo que a primeira semana não espera muita coisa, que é para desligar. Segunda e terceira semana é que você vai usufruir. Quarta tá voltando para casa. Então, e já avisa todo mundo, né? Porque se você chegar para a molecada e falar assim, olha, nós vamos ficar na praia 60 dias, eles vão querer ficar 70, né? Porque eles ainda não estão nesse grau de amadurecimento que a gente já está. Agora, você ficar chata num lugar legal, entendeu? É horrível. É horrível, né? Às vezes tem famílias que insistem tanto em uma pessoa aí, tanto em uma pessoa aí, e quando a pessoa ela consegue estragar tudo. Ela fala, tá vendo? Por causa disso que eu não queria vir, né? Aí o outro fala, é verdade, é melhor que você não viesse mesmo. Aí volta das férias pior do que saíram. Então, tá tudo errado. Tudo errado. Então, vamos começar pelo começo. Agora, eu quero te dar uma outra dica física, que é sobre a saúde. Como você pode se proteger nessas férias contra algumas doenças que você tem que enfrentar. Primeira coisa que você tem que tomar cuidado: água. Sabe aquela água da bica? Né? Às vezes tem pessoas que param na estrada para pegar água da bica da estrada. Quando a água sai da montanha diretamente, ela já passou por um processo de filtragem muito grande, tá? Então ela entra na terra e vai passando pelas pedras, e ela sai filtrada. E tem águas que têm mais acidez do que outras, por causa das pedras que acabam passando essa acidez ou menos acidez na questão alcalina. Então, se tiver segurança, e você tiver certeza que ali realmente é um lugar próprio para isso, tipo assim, Água de São Pedro, né? As torneiras lá, você abre a torneira e sai água sulfurosa. Já tomou água sulfurosa? Eu já. Entendeu? Água sulfurosa tem cheiro de ovo podre. Entendeu? Não é muito agradável, mas faz bem para a saúde. Eu gosto da água sulfurosa para dentro naquela banheira assim, ó. Parece que tem sabão assim. Então, se você vai num lugar assim próprio, tudo bem. Mas se não, leve água mineral ou use água mineral. Porque o que tem de doença na água hoje não é brincadeira. Então, os níveis o saneamento não está lá, essas coisas, né? Então, nem todo solo mais, devido a essa questão do saneamento, às vezes o solo fica contaminado e doenças vêm pela água. Então, tome cuidado com a água. Tá? Mas eu não tenho água mineral. Ferva a água. Você vai para o Acre. Você já foi para o Acre? Foi para o Acre. Por que você acha que tem esse nome Acre? Acre é azedo. Água lá, para beber, só de chuva. Então, eles pegam água da chuva, armazenam para tomar. Porque o chão é tão azedo, tão ácido, que se você tomar aquela água é muito ruim, muito ruim. Então, o que eles fazem? Pegam a água da chuva, que lá chove praticamente todo dia, e ferve a água e toma água. Agora já tem água mineral lá também. Então, mas não é só pelo gosto, gente, é pela saúde, pelas doenças. Então, muito cuidado com a água. Segunda coisa, alimentos. Né? Desconfiou
que aquele camarãozinho ou aquela ostra, manja aquela ostra, que mesmo com limão, ela tá com um gostinho estranho, não coma. Não coma. Tá? Não é para ficar uma neurose. Por isso que, às vezes, não é só uma questão de economia, quando você vai viajar. Mas é uma questão de saúde, você mesmo fazer seus alimentos. Então, dando para fazer seus alimentos é muito mais saudável, tá? Você não se expõe tanto, né? Uma coisa que é muito difícil é tirar parasita de verdura. É muito difícil você tirar parasita de verdura. Se você não lavar com vinagre, né? Se você não deixar lá de molho assim, né? Mesmo esfregando, não sai, né? Então já temos o solo que é problemático, mas isso aí então vai complicar mais ainda. Então, cuidado com alimentos e evitem saquinhos, tá bom? Batata dentro do saquinho, isopor dentro do saquinho, né? Isso parece que está matando a fome, mas está tirando a oportunidade de nutrientes importantes entrar dentro de você. Melhor momento de comer uma fruta, qual é? Qual é o melhor momento, então, de comer uma fruta? Que dá vontade de comer uma fruta? Quando está com sede. Quando você está com sede, dá vontade de comer fruta. Agora, você acabou de comer uma comida que é meio salgada, então vem vontade de comer uma fruta. Toma água, vê se você come fruta. Nunca mais. Então, antes da água, coma uma fruta, né? Uma maçã por dia, gente, é ótimo para o coração. E maçã hoje tem todo dia, em todo lugar, né? É muito... Se você não pode comer fruta nenhuma, coma maçã. Leva maçã, né? E quando é aquela fominha à noite, sabe aquela fominha à noite? Maçã. Entendeu? Vai te ajudar bastante. Não vai comer 8 maçãs também, pelo amor de Deus. Vamos ver aqui se temos algumas perguntas aqui. Cláudio Luzzi. Você está aí, Cláudio. O medo, além de ser mentiroso, é sem vergonha. Esse rapaz é você. Cátia, se puder, fale um pouco sobre síndrome do pânico. Eu vou falar, Cátia, sobre depressão daqui a pouco, tá? O pânico pode entrar por tabela. Cleide Damas. Eu quero férias também, mulher. Logo, logo. Semana que vem já estou, entendeu? Já estou indo para casa. Eu vou fazer o seguinte: eu vou para minha casa, ficar uma semana de férias na minha casa, que é para me desligar. E quando eu for viajar, já estou 100% na férias. Entendeu? Salete Martini. Olá, Osni. Olá. Que bem você estar assistindo essa mega aula. Gosto muito do vídeo. Foi na coluna. Que ela gostou muito do vídeo da coluna, uma das 5 vezes mais assistidas. Agora já consigo sozinha. Parabéns, Salete. A família agradece. Eu também. Feliz por você. Deixei uma pergunta sobre doença de Crohn. Poderia me ajudar? Eu até te falei, isso é um tratamento de Crohn, né? O problema do Crohn é que se você tomar anti-inflamatório faz mal, e se você não tomar anti-inflamatório também faz mal. Então é um tratamento que mexe até com um pouco de emocional, tá? Por isso não dá para entrar em tantos detalhes aqui. Água, alimento. Terceiro, inseto. Evite, se você está no campo ou próximo de rios, evite o entardecer, tá na rua. Porque é quando está escurecendo que a pernilongada pega de pau, entendeu? Então, evita ficar nesses horários fora, porque é aonde os pernilongos atacam. E de preferência, se você for sair, ou à noite, porque se você deixar a casa aberta, no entardecer, eles saem da moradia deles e entram dentro da casa, né? Então, procure sair na hora do almoço, deixar tudo o máximo fechado, para evitar que os pernilongos entrem. Hoje tem dengue, tem chikungunya, né? Tem a zika. Então, tem várias coisas que a gente pode evitar se tomar um cuidado simples. Outra coisa, se você vai sair ao tardezinho à noite, é melhor você colocar repelente do que protetor solar, né?
Então, põe um repelente, né, que proteja as crianças, né, porque isso vai ajudar muito a evitar esse tipo de problemas também. Às vezes você pode ir num sítio, numa fazenda, né, e você não está acostumado a ficar mexendo nos animais. Outro perigo também escondido aí são os animais. Entendeu? Não é só você ser agredido por uma cobra, mordido por um porco, né? Mas às vezes os próprios animais também têm doenças. E às vezes o animal é fofinho, né? A ovelha é fofinha e a criança vai lá e se esfrega na ovelha, entendeu? E às vezes pode pegar carrapato, o carrapato pode picar e isso virar uma doença. Então é outro cuidado que tem que ter, né? Com os animais. Não é que você ficar longe dos animais, mas não é para esfregar a cara neles também, entendeu? E nem se expor, sou corajoso, vou lá mexer com a cobra. Né? Se você é aqui da cidade, meu, então respeita o costume das pessoas em volta. Eu morava no Mato Grosso uma vez, eu estava andando a pé numa estradinha, cara, eu estava com uma sede danada, e passava um riozinho, assim, um córrego, cortava a estradinha, sabe? Uma água limpinha pra caramba. Aí veio um homem de cavalo, andando, né, a cavalo. Aí eu falei, moço, eu posso tomar essa água? Aí ele falou, pode, quer ver? E jogou o cavalo assim, a cabeça do cavalo na água, né? Aí o cavalo já começou a beber. Aí depois o cavalo bebeu, ó, tá vendo? Pode beber, e foi embora. Por que eu podia beber água? Porque o cavalo bebeu água. Então, ou seja, ouça as pessoas experientes, entendeu? Se o cavalo não bebesse água, por mais sede que eu tivesse, não ia beber daquela água, né? Então, ou seja, vamos respeitar também, vai para o campo, não vai na praia, respeita, né? As pessoas, os perigos que elas estão alertando em relação aos animais, né? E isso é muito bom. E também uma outra dica que eu vou te dar é sobre contato físico com pessoas que estão doentes, resfriadas, gripadas, né? O nosso costume qual que é? Oi, tudo bem? Né? A pessoa chega lá, oi, tudo bem? E você vai lá e, oi, tudo bem? Aí, dali a pouco, você vai coçar o seu olho, assim, entendeu? Põe na boca. Pronto, lá foi os germes dentro de você. E qual é a sensação de você dar a mão para uma pessoa e a mão está grudando assim? Já não? Oi, tudo bem? A mão está grudando. Porque transpirou tanto, saiu tanto suor da mão e secou. Então, quando o suor sai e seca, gruda. Aí você dá a mão para a pessoa e gruda. É uma sensação agradável? Não é. Então, não queira que as pessoas sintam essa coisa agradável com você. Então, além de boa saúde, lavar bem as mãos constantemente. Não é para ficar com um toque, né, transtorno obsessivo compulsivo de toda hora lavar a mão, não. Mas chegou em casa, lava a mão. Entendeu? Vai mexer com comida, lava a mão. Tá? Mas a água já está caindo aqui, não tem, já estou mexendo. Não. Tem que lavar a mão para depois mexer na comida. Né? Então, evite espirrar na mão. Né? Antigamente, eu lembro do meu pai, falecido, ele sempre levava um lenço de pano na mão. Né? Sempre. Né? E pegava aquele lenço e espirrava no lenço. Né? Então, não tem lenço, né? Usa o braço, assim, mas não a mão. Né? Então, evita esses contatos. Muitas doenças foram transmitidas por esse tipo de contato. Entendeu? A pessoa pegou numa outra que estava doente e o contágio foi, não que entrou pela pele, mas entrou pela boca, pelo nariz. Então, tome outro cuidado em relação a isso. Né? Então, essas dicas são algumas dicas que eu estou dando para vocês no âmbito físico, tá? E eu estou seguindo aqui um roteirozinho, né? Que eu achei muito legal essa dica aqui. E onde eu estou seguindo esse roteiro, aqui também fala como você pode se proteger em caso de epidemia, né? Como você pode mostrar respeito pelo cônjuge durante as férias e durante a sua vida, né?
Algumas pessoas estão acostumadas a falar muito, porque foram educados assim, né? Os italianos, os espanhóis, né? Aí casa com um japonês que fala pouco, né? E aí começa a falar alto e o oriental pensa que está sendo desrespeitado, mas não está sendo desrespeitado, porque o costume do outro é aquele. Então, e essa falta de respeito sentida vai aumentando, atrapalha o relacionamento. Então, é muito bom. Então, aqui dá ótimas dicas, né? O que você precisa saber a respeito do outro e como você deve agir. Nem ser melindroso, mas também não ser liberal demais, né? E aqui vem falando nesse esboço aqui sobre a pontualidade. Achei lindo esse assunto aqui. Então, gente, eu quero mostrar para vocês qual que é o meu esboço. Esse aqui, ó. Tá? É uma revista que as Testemunhas de Jeová elas distribuem e vem falando tudo isso que eu falei até agora em relação a essa questão de saúde nas férias. E tem um site aqui, né? jw.org, né? Aqui embaixo, aqui, né? Então, você pode baixar isso aqui gratuitamente, todos os artigos aqui nessa revista. É uma sugestão, não é obrigado. Eu li todinho, me apaixonei. Eu li quase todas as revistas que eu tenho aqui e aprendo aqui também. Agora eu quero falar sobre depressão nas férias. Quem está com depressão e está se tratando, não é para parar o tratamento. Tá? Continue se tratando. Mas eu me sinto tão bem nas férias, eu me sinto tão bem fora da minha casa, sem esse clima da minha cidade, da minha casa, mas tão bem. Parabéns. Mas se você está fazendo tratamento, continue o tratamento que está fazendo. Está tomando medicação, continua tomando sua medicação. Mas eu trato com reflexologia, minha reflexoterapeuta não pode junto comigo. Nesse caso, só a mudança já vai te fazer bem para a depressão. Mas o que eu quero te aconselhar é uma coisa simples. Você já ouviu falar do Pat Adams? É o palhaço, não o ator Robbie Williams. O Pat Adams mesmo, Hunter Pat Adams. É um médico, né, que foi feito um filme baseado na vida dele. O filme só tem base na vida dele, mas não aconteceu muita coisa aqui. Eu tive a oportunidade e o privilégio de conhecer o Pat Adams pessoalmente e de dar um abraço nele, tá? No evento que eu conheci ele pessoalmente. Ele me ensinou uma coisa muito interessante sobre depressão. Ele disse que a última vez que ele teve depressão foi aos 19 anos de idade. Ele teve depressão e ele se internou, que nem o filme mostra, no hospital psiquiátrico. Mas quando ele saiu e descobriu o objetivo na vida dele, que era ajudar os outros e fazer a diferença na vida dos outros, ele falou assim, quer saber de uma coisa? Eu escolho, a partir de hoje, nunca mais ter depressão. E ele falou, e desde aquele tempo, daquele ano, 50 anos atrás, eu nunca mais tive depressão. E eu fiquei pensando aquilo, porque alguns anos antes eu havia tentado suicídio, né? Que eu tenho depressão muito forte também. E a depressão é uma doença cíclica, tá? Então, você tem a crise, aí você melhora, sara, não tem mais nada, aí passou um tempo, ela volta de novo. Então, o nosso trabalho com reflexologia é fazer a tua depressão aumentar, e depois ela cai. Só que quando ela cai, quando você tem de novo, a crise ela é menor, menos tempo e menos intensa do que era. Mas quando ele falou isso para mim, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu decido que eu nunca mais vou ter depressão. Porque eu aprendi com ele. Então, quando começa a ver aquela sensação depressiva, aquele sentimento de inutilidade, que você começa a atrapalhar as pessoas, porque você falou uma coisa que magoou alguém e tal, é nessa hora que a depressão começa a instalar, esse é o momento de você falar, eu escolho não entrar em depressão. Mas não é só falar, eu escolho, é realmente viver a sua escolha. Você precisa viver a sua escolha. Nesse momento você vai falar assim, eu não vou entrar em depressão. Eu não quero entrar em depressão. Respira fundo e vai fazer exatamente o que a depressão não quer que você faça. A depressão não quer que você saia, então sai. A depressão não quer que você coma, então você come. A depressão não quer que você ria, então assista filmes para dar risada. Então, faça tudo que a depressão quer que você não faça. E faça a escolha certa. Foi essa escolha que o Pat Adams fez, que eu fiz e funcionou. Agora, lógico,
Se for uma doença, se ela já estiver instalada, você tem que buscar ajuda. Mas eu sei que você e a maioria dos que estão me vendo agora, né, não precisam passar por isso. Então, escolham nesse momento. Você vai ter saúde física, você vai ter saúde emocional, né, por aplicar essas dicas. E tem mais uma coisa que eu vou falar para você a respeito disso, né? Então, deixa eu só dar uma pausinha aqui, né, porque o povo aqui continua escrevendo, né? Olá, Osni, que bênção estar assistindo essa mega aula. Gosto muito do vídeo da coluna. Você que já li, tal, né? O Ademir entrou aqui. Ademir, eu estou vendo aqui. Olá, nós estamos ligados no sul de Minas. Abração, meu jovem. Aí, Lambari. Né? Uma realização. Como sentir-se mais realizado? Isso, eu vou explicar. É um bom tempo, continuar mais realizado. Né? Márcio, está precisando ver essas palavras hoje. Ai, que legal. É por isso que eu gosto, entendeu? Valeu, Márcia. Então é o seguinte, gente. Agora vamos imaginar uma outra coisa. Você está de férias, bem alimentado, limpo, saudável, andando na praia, entendeu? Depende de onde você vai também, cara. Se você for lá onde eu fui, na praia de Caraguatatuba. Eu fui na praia de Caraguatatuba, que a praia ela era assim, ó. Então você andava meio, né, meio de lado, entendeu? Então, né, o que acontece, né? Nessas praias, às vezes, você pode torcer o pé, entendeu? E de acordo com a areia, você pode machucar o joelho. Agora imagina, você andando na praia com segurança à noite, feliz da vida. E o que acontece? Dor no joelho. Amanhece o dia com aquela dor no joelho de noite, ou às vezes uma dor no joelho que você não consegue nem dormir por causa dela. Ou uma dor na cervical, ou trava a tua coluna lombar. Uma vez eu estava morando no Mato Grosso, à noite, era 11h30 da noite. E a mãe dos meus filhos, né, do Osni e da Thaís, começou com uma dor de cabeça. Mas uma enxaqueca como eu nunca vi na minha vida. Nunca tinha visto. Só que o hospital lá fechava às 7h30 da noite. Um hospital fechava às 7h30 da noite. E as farmácias, então, deu 6h30, todo mundo dorme com as galinhas, né? 20 anos atrás, lá em Coxim, Mato Grosso. Eu orei e falei, meu Deus, o que eu faço? Não tinha o que fazer. Eu pus a mão na cabeça dela, comecei a apertar assim, e ela falou que estava passando, eu falei, que bom, vou continuar apertando. Anos depois eu descobri o que eu fiz. Graças a Deus, eu apertei uns forames dela, né, e ativei a circulação sanguínea e fez com que a dor de cabeça dela passasse. Mas você não precisa acertar esse forame como eu acertei. Entendeu? Foi uma providência divina ali. Ou suponha, então, que de repente você comeu alguma coisa que fez mal. Tá? Não é que você comeu a comida que estava estragada, porque só você passou mal. Todo mundo comeu a mesma comida e só você passou mal. Então não é a comida. Quem é? É você. Então, além de criar vergonha na cara, como fazer? Só que cara, você quer coisa chata? É quando a sua esposa acorda 3 horas da manhã e fala assim, estou com dor aqui, me leva no hospital. Eu ri. Ou quando você mesmo fala, eu não vou pegar aquela baita fila. Né? E outra coisa, hospital é lugar de gente doente. De repente você vai lá por causa de uma dor na sua coluna torácica e você sai de lá com uma infecção respiratória. Então, não é um lugar, você só pode ter que ir lá nas emergências. Agora, certas dores não são emergências, mas está lá enchendo nos picuá. E dá vontade de ir embora, não dá vontade de sair. Então, para vocês que estão me assistindo, eu tenho uma surpresa.
Eu estou lançando hoje um curso de reflexologia express. Rápido. Onde você vai aprender dor na torácica, dor na lombar, dor de joelho e dor de cabeça. Como tirar essas coisas que vão ou poderão acontecer nas férias com as mãos ou com uma canetinha mesmo de ponta arredondada. E você vai ter essa oportunidade. E vou dar de brinde a dor na cervical e também a dor no estômago. Que você vai poder pegar o seu celular, né? E ver aqui, deixa eu ver aqui onde está, como que eu vou trabalhar a dor de cabeça. Esses pontos assim, assim, peraí. Aí você vai ter o limite da dor da pessoa e você consegue tirar essa dor. O que você acha da ideia? Né? Inclusive, não é só quem é leigo, mas tem muitos reflexoterapeutas que nessa hora esquece. O que é mesmo que tem que apertar? E esse curso já está disponível no meu site, www.reflexologia.net.br, pelo valor assim enorme de R$ 47. Então você vai lá, clica, abrir o site, do lado assim direito já está lá curso online. Clica lá e tem uma aba assim, curso express, onde você vai aprender ponto por ponto e ter sempre com você no seu celular todas essas informações, tá bom? E no computador também. Agora, se você repetir várias vezes isso, então você não vai mais precisar de um vídeo, né? Agora, quem sabe quando vai acontecer as emergências, né? Depois eu vou falar sobre dor de dente, depois eu vou falar sobre outras dores também que incomodam bastante. Mas, por enquanto, essas são as coisas que mais acontecem na praia, né? E é isso que eu quero que você aproveite. Então, eu quero que você aproveite bem as suas férias, né? Tendo uma boa alimentação, cuidando da água, cuidando da sua saúde, né? Emocionalmente, né? Procure ser o máximo perdoador possível, né? E descanse. Descanse muito. Porque quando a gente está cansado, a gente fica nervoso, irritado. E o cansaço traz a solidão e o medo. Então, descanse bem para aproveitar muito bem essas férias, né? E depois que voltar para casa, cai na rotina de novo e que essas férias, ela seja diferente de todas as outras férias, porque você está se preparando para isso, você está se organizando para isso, você está vivendo a experiência disso agora. Aprenderá a lidar quando vier a depressão, quando vier o pânico, fala, não, espera um pouquinho, eu estou bem agora. E se você tiver uma crise de pânico, né, em casa, vai para o chuveiro. Fica 20 minutos, esfrega a tua cabeça assim, ó, embaixo do chuveiro, assim, 20 minutos, deixando a água cair na tua cabeça. Você vai sair de lá 80% melhor. Pode ter certeza. São coisas simples, mas que vai fazer uma grande diferença, né? E então nós queremos avisar que estamos fazendo esse lançamento, que você é uma pessoa muito bem-vinda, independente de trabalhar com reflexologia ou não. E a minha assistência aqui, que permaneceu calados, entendeu, o tempo todo, que não participou assim com perguntas e respostas, até que não pergunta, não fala, não, era para fazer, entendeu? Então, veja aqui. Eliane, vem para Vila Velha, vou lá para Vila Velha, nas minhas férias, entendeu? Muito boa essa ideia do curso Express, obrigado, Kátia. Maravilha essa aula, grata por mais isso, parabéns, obrigado, Karen. Obrigado vocês, gente, já está dando 7h30, nosso horário que eu me prontifiquei a acabar. Espero que essas orientações simples vocês possam guardar. E mais um detalhe, hein? Assim que eu clicar aqui e finalizar, isso aqui vai estar gravado no YouTube, no meu canal. Então, vocês vão lá e vejam quantas vezes vocês quiserem. E aqueles que não estão aqui para assistir com vocês, lá em casa, olha, vamos ouvir essa palestra, pode ajudar muita gente. Que Deus abençoe a todos vocês e a mim também. Obrigado. Meu beijo para todo mundo. Esse programa de onde fora